Olá, nesse vídeo eu falarei sobre o framework com o nome de Angular, que é uma framework que a gente utiliza para desenvolvimento web, principalmente para a parte de front-end. Ele é uma framework construída a partir da linguagem de programação chamada TypeScript. Eu estou aqui no site oficial angular.io, que tem toda a documentação da linguagem. Aqui ele está em inglês, é possível traduzir também. Então vou vir nessa parte de primeiros passos aqui, só para mostrar para vocês. E aqui ele tá falando que aqui ele traduziu errado máquina aqui, mas vocês vão ver o original, ó, vai aparecer TypeScript. Então ele tá mostrando aqui, explicando o que é o Angular em si. Ele também mostra conceitos de duração, aquilo que a gente precisa para configurar aqui como requisito. Eu só vou tirar a tradução aqui. É legal ficar alternando e voltando, porque às vezes eles fazem uma tradução errônea, em relação ao trabalho. Mas aqui ele tá falando que os pré-requisitos para a gente trabalhar com Angular é ter o conhecimento de HTML, CSS e JavaScript. Por que JavaScript? Se ele utiliza o TypeScript como linguagem, Porque, como falei antes, o TypeScript é uma linguagem que a gente não tem a obrigação de tipar os atributos e métodos que tem nele. Então, esse é o conceito do TypeScript. É a função da gente tipar os elementos, os atributos, os métodos, as classes que forem utilizados no nosso projeto. Então, por isso que o JavaScript aqui está como pré-requisito em vez do TypeScript. Aí o Angular constrói suas páginas através de blocos, onde podem ser desenvolvidas através de componentes, templates, database, diretivas, serviços, versões de dependências. E no caso é mostrado aqui nessa parte de traduzir aqui. Só entendendo o Angular, ele utiliza isso de forma geral, esses elementos que vocês estão vendo aqui, ó, componentes, modelos, que seriam os templates, as diretivas e injeção de dependência. Mas, para conhecimento básico do Angular, a gente vai trabalhar mais com componentes. Só de vocês entenderem componentes, vocês já vão ter um domínio legal em relação a como vai funcionar esse framework de forma inicial para vocês começarem a desenvolver um projeto, desenvolver a parte do front-end já do sistema web. Então, o que a gente vai precisar aqui? Os primeiros passos, a gente já está falando dos pré-requisitos. Aqui os exemplos de modelos que tem aqui no site. E a parte de como criar um projeto na parte web. Mas vou mostrar aqui na prática para vocês como é que vai funcionar. Mas tem tudo aqui o passo a passo, aqui, várias formas de desenvolver. O legal é que o próprio site do Angular tem um projeto também. Vocês podem testar e usar nas partes de faça você mesmo. Tem aqui embaixo, aqui tutoriais aqui, ó. Tem uns modelos que vocês podem criar projetos que ele ensina você a ter um conhecimento do Angular. É legal vocês fazerem esses tutoriais que tem aqui. Mas vamos lá, vamos fazer a parte de instalação. O que a gente precisa? A gente precisa chegar aqui no Node.js, pular logo para a página do Node.js. Então vocês vão acessar aqui a página do Node.js. Eu recomendo vocês instalarem aqui a versão LTS, que é a última versão do Node.js que vai fazer funcionar. Então também tem alguns cuidados também em relação, se vocês forem trabalhar com projetos antigos de Angular, que vocês forem trabalhar, o ideal é sempre vocês terem várias versões de Node.js que vocês podem instalar na máquina de vocês. Existem algumas ferramentas que trabalham com esse conceito de conseguir mudar a versão do Node.js, mas só de vocês utilizarem sempre com o projeto atual de vocês, sempre anotem que é a versão que vocês estão utilizando para fazer o projeto de vocês atual. Então, o que eu estou fazendo aqui, já estou pegando a forma atual, mas se futuramente se vocês forem criar um projeto, se tiver uma versão diferente que está aqui, vai funcionar também. Desde que lembrando que se vocês forem rodar uma aplicação do Angular, você vai ter que atualizar a versão também, projeto do arquivo que você está trabalhando. Ou criar um novo projeto, eu copio e colo os códigos que estão lá e passo para um novo projeto. Tem várias formas que a gente pode resolver esse problema. Então aqui é só baixar a aplicação, clicar duas vezes em cima dele. Como já está instalado na minha máquina, seria só apertar Next, 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 Next. É que ele está pedindo para reparar, mas Next, Finish e instalou. E como é que vocês verificam se o Node.js foi instalado corretamente? Para aqui a relação. Vocês vão precisar acessar o prompt de comando da máquina de vocês ou digitar CMD lá na base de pesquisa e procurar aqui comando. Procurar aqui o prompt de... Eu modifiquei aqui o tamanho da fonte. Depois que vocês instalaram, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão digitar node npm-v. Aqui vai estar a versão do npm, que é o gerenciador de pacote que está aparecendo e vendo no Node.js. Se vocês quiserem ver o do Node, -v.
ver. Aqui tá a versão que a gente baixou, 18.12, o NPM 8.19. E esse NPM já vem com o Node.js automático. Então vocês sempre verifiquem as versões que estão aparecendo para vocês. É isso. Aí vamos tentar instalar o Angular. Então esse vai ser o comando que a gente vai utilizar para instalar, ó, a npm. A gente precisa do gerenciador de pacotes que vocês estão vendo, né? Que ele vai ser responsável por instalar o nosso Angular. Coloca o comando install. Poderia colocar i também, que é um atalho, né? Vou deixar install. -g para instalar de forma global na minha máquina, para eu não precisar instalar ele aqui por projeto, né? Já deixar instalado na máquina. Coloca aqui Angular/CLI. Se vocês quiserem colocar a versão específica do Angular, vocês podem colocar o arroba e colocar a versão, por exemplo, a 9. Podem fazer isso também, se quiser instalar uma versão específica do Angular. Fazendo dessa forma, ele vai instalar a última versão possível. Vou apertar Enter e esperar a instalação. Então, vamos esperar a instalação. Se aparecer o ARM aqui, não se preocupem, tá, pessoal? O que importa é não aparecer erro ou alguma coisa do tipo. Aparecer em vermelho quer dizer que é algum problema com o seu Node.js na hora de instalar. Tenta instalar ele novamente. Mas se está aparecendo o ARM, é só esperar a instalação. Quando vocês terminarem de instalar, vai aparecer aqui as mudanças de pacote que existem no projeto. Zero vulnerabilidade. Se aparecer isso aqui, quer dizer que se instalou de forma correta. Aí eu vou tentar acessar o desktop da minha máquina. Eu vou tentar criar uma pasta na minha área de trabalho. Então eu vou acessar minha área de trabalho e criar uma pasta para salvar o nosso projeto aqui do Angular. Então eu vou criar uma pasta aqui, chamar de Angular. Pode ser o nome que vocês quiserem. Entro dentro da pasta. Clica em cima aqui, da barra de endereço, e coloca o CMD. Ele já vai abrir o CMD, nome de comando já nessa pasta. Ó. Vão perceber, tá? Já vai abrir na pasta certinho. Só vou aumentar o tamanho aqui dele aqui embaixo, botão de dar o tamanho da fonte. Chat 8. Ok. Se vocês quiserem saber se instalar o Angular de forma correta, digitem esse comando aqui, a ng-version. Ele vai aparecer a versão do Angular instalado na sua máquina. Ele vai aparecer aqui Angular CLI, o CLI, que vocês podem encontrar esse termo. Vai aparecer aqui a versão 15. Tem a versão do Node, tem a versão do sistema operacional que a gente está trabalhando. Tá tudo aqui instalado. Feito isso, vamos criar o nosso projeto. Vou dar um CLS para limpar a tela e colocar aqui que a gente vai digitar ng-new, nome do projeto, que vai ser projeto Angular. Aperto o Enter e vai aparecer algumas perguntas durante o desenvolvimento da instalação aqui dentro. Ele vai perguntar para você se você quer criar uma rota. Pode colocar sim, é possível criar depois. Qual o estilo que a gente vai trabalhar. Se vocês conhecerem CSS, SAS ou LESS, não tem problema, pode ser utilizado também, mas vamos utilizar o CSS mesmo, Enter. E vamos esperar a instalação. Então, depois de instalado, verifique se aparece essa mensagem aqui, ó, sucesso aqui, atualizado aqui o Git e tal. Se aparecer essa mensagem aqui, o que a gente vai fazer, vou dar um CLS aqui só para ela. Eu vou utilizar o comando dir. Se você estiver usando no Windows, o CMD, o dir ele serve para a gente verificar todos os arquivos que estão dentro desse diretório chamado Angular, que no caso seria a pasta Angular. Se for no terminal Mac, seria no terminal Linux ou no Mac, aí você usa o ls em vez do dir. Ó, aqui apareceu o nosso projeto Angular. Como é que eu vou, que eu vou fazer? Eu vou tentar acessar aqui o projeto Angular, cd, projeto. Vou apertar Tab, que ele vai completar para mim o nome. Se eu apertar Tab, ó, o projeto Angular aqui em cima. Aí aperto Enter. Ok. Se vocês fizeram isso, fazer o seguinte. Vamos testar primeiro. Se vocês tiverem o Visual Studio Code instalado no computador de vocês, se vocês fizerem isso daqui, ó, code espaço .pom, ele vai abrir o aplicativo do VS Code já exatamente com todos os arquivos que estão dentro dessa pasta projeto Angular. Aperto Enter. Aceita aqui fatores. Vocês vão perceber que vai aparecer os arquivos aqui. Feito o arquivo. Mas primeiro vamos executar o nosso projeto e verificar se ele foi instalado corretamente, se está funcionando. Como a gente já viu a versão do Angular instalado, instalou o projeto. Vamos utilizar esse comando aqui chamado ng-serve. Toma cuidado para não colocar um server no final, não é assim que se escreve, tá? É serve, ng espaço serve. Quando começar a aparecer isso aqui, ó, gerando o browser, ele está verificando se o seu navegador está funcionando correto. Aí vamos prestar atenção nas mensagens que foram aparecer aqui, porque ele está tentando executar nosso projeto para aparecer no nosso navegador. Então, se aparecer aqui essas mensagens aqui,
perdi, me aparecer aqui exatamente para vocês, ó, compilado com sucesso. Esse aqui vai ser o caminho que a gente vai acessar, http localhost 2.4.200 computador. Então eu vou chegar no meu navegador de internet, qualquer um, digitar localhost 4200, localhost 2.4.200, que é a porta. Então se aparecer para vocês essa telinha aqui, o projeto de vocês, ó, o projeto Angular App está rodando, está funcionando. Então o projeto de vocês está ok. E a partir disso a gente já consegue desenvolver o nosso projeto.